você já para a gente bater um papo sobre isso, sobre comida de verdade, sobre nutrientes. Aí eu tava revendo Hum, dos teus posts assim, últimos, e teve um que me chamou bastante atenção, exatamente pela colocação precisa que você fez, né? De se não for para, se não puder ser comido cru, não é para ser comido pela nossa espécie, né? Aí eu queria que você falasse disso. elaborasse esse argumento, Regina, você vê o que porquê disso. interessante. É um pensamento só, mas que depois que eu Uhum, comecei a ter coragem de falar isso, começou a funcionar. Porque o que acontece? Eu sou filho de nutricionista. Minha uhum, mãe se tornou nutricionista, eu tinha 9 anos de idade, e eu comecei a trabalhar com uhum, ela, estudando a parte ortomolecular e tudo mais, com 12 anos. Minha mãe é uhum, nutricionista, mas ela foi uma das alunas do Dr. Elion Povo, nosso saudoso mestre lá aham. do Sim, Rio, né? eu também É, fui aluna do Póvoa aluna do também. Elion. Eu também fui aluno dele, fiz a pós-graduação com ele. Então, naquela época, já tinha uma série de questionamentos que eu fazia, mas, Uhum, Regina, você sabe, naquela época, se hoje a gente tem pouca resposta, naquela época a gente tinha menos ainda, né? sim. Hoje a gente está até bem avançadinho comparando com quando a gente estava lá atrás, há 30 anos. Então, Uhum, muita coisa não tinha resposta. E com o tempo, eu fui sendo meio que induzido a esse caminho de controle de carboidrato, de não desprezar a gordura animal, de dar mais atenção às fontes proteicas. Isso, Regina, eu estou falando, eu estava lá na faculdade, isso é mais de 20 anos atrás. Foi quando eu tive o acesso a um livrinho, Regina, um livrinho bobo, mas assim, que foi o que abriu minha cabeça na época, que foi A Dieta de South Beach. Você lembra disso? sim, sim, eu li também esse livro e foi assim um susto. Na época foi um susto, porque era o primeiro e o segundo capítulo, se não me engano, eles falavam de fisiologia e bioquímica, de uma forma que o leigo Uhum, entenderia e que eu, na época, ainda leigo, também entendi. E aquilo me uhum, fez, olha, eu tô achando que a gente está pensando tudo errado. Só que eu não tinha nem experiência, nem era formado, nem nada ainda para poder falar. Então comecei a estudar cada vez mais. E comecei a perceber uma uhum, coisa, Regina: quanto mais a gente futuca, pior fica. Sabe, a ideia do ultraprocessado? Quanto mais a gente uhum, mexe, pior fica. Eu me lembro que era como, por exemplo, quando eu tinha aula de obstetrícia com o Dr. Barata, também um saudoso professor aqui de Salvador, ele falava: meu filho, o parto vai acontecer comigo, semigo ou apesar de migo. Então a melhor coisa que você faz é atrapalhar o mínimo possível a ajuda a grávida. Ex- Exatamente, eu concordo. Então, quando eu transpunha esse conceito, Regina, para alimentação, eu percebi que cada hora era uma frescura diferente. Era uma semente de não sei o que, de não sei de onde, misturado com a fibra do não sei o que, do cacete, da fruta especial do outro país tal. E aquilo eu ficava olhando para aquilo e ficava, gente, isso não pode ser bom, porque isso é muito complicado. Como é que a gente ia poder ter acesso a isso quando a gente não tinha o comércio, o avião, o navio? Então, eu já estava entrando nesse pensamento. E quando o Sim. pessoal começou a falar em paleo, de uma forma mais aberta, eu Uhum, acho que foi lá para os idos de 2011, Regina, que eu fiz o uhum, primeiro trabalhinho mais assim específico nessa área de paleo. Foi a hora que eu uhum, parei e fiz, cara, realmente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí foi a hora que eu comecei a dedurçar mesmo sobre os trabalhos e perceber o seguinte: quanto mais a gente comesse igual a como comíamos, mais o uhum. nosso organismo ia estar bem adaptado e tranquilo para usar aquilo como alimento. Sim. Essa foi a base lá, essa é a base que eu proponho hoje. Então, qual é a ideia? Se você olha para uma comida que precisa ser processada por mais do que uma etapa, que seria o que? Uhum, Um cozimento ou um aquecimento, não é comida, uhum. entende? Não é Aham. alimento. Pode ser comestível, né? Mas não é Sim, alimento. produto comestível, mas exatamente, né? Não Exatamente. é, não é Eu até me. alimento. Porque eu já vi, já fiz esse post, já falei
de comida lixo, e tem pessoas que se ofendem porque dizem que um universo onde tem tanta miséria, tanta fome, nenhuma comida é lixo. Ah, Realmente a gente tem peraí. esse questionamento, né? Mas repara como o mainstream, ou seja, a sociedade, nem cara a coisa, quando a gente faz uma cesta básica, a gente não pensa se querem aporte de proteína, não pensa se quer numa gordura aceitável, né? Farinháceos, açúcares e leite em pó, quer dizer, a pior coisa possível, né? Mas então, Perfeito. como havia essa coisa politicamente correta de não falar em comida lixo, eu comecei a falar em produtos comestíveis, mas realmente não é alimento, né? Não É, é você quer comida, é uma coisa que você pode engolir, processar de alguma maneira, te ferrar de 27 maneiras e acabar fazendo cocô. Mas não é propriamente um alimento. Aquilo não. Porque. E eu tenho uma espécie de intuição, né? Como diria um famoso juiz, eu não tenho provas, mas tenho convicção de que essa comida para extraterrestres, nesses bolos para extraterrestres, que são, sei lá, os pães industrializados, por exemplo, quer dizer, pão desde a época dos romanos, era uma mistura de farinha mais ou menos refinada, fermento, água e sal, né? exato. Nada Faria mais ou além. menos bem, mas era uma coisa. Você pegar hoje a composição de um pão integral de qualquer marca conhecida, e tem no mínimo 12 a 15 componentes, dos quais estabilizantes, acidulantes, espessantes, antioxidantes, 27 coisas lá que só tem mais número que letra. Eu tenho a convicção de que isso uma vez ingerido, uma vez esmigalhado, uma vez você extraído aquele carboidrato todo que já faz aquele mal, né? E extraído aquela gordura hidrogenada que também ferra do outro lado, tem todos esses componentes que têm mais número que letra, que são corpos estranhos. Porque a gente estuda muito o efeito da inflamação, né, ou sobre a inflamação das gorduras hidrogenadas, dos óleos vegetais, do excesso de carboidrato. Mas e todos esses AX274 que nós ingerimos ao longo do dia? Né? O Essa sopa de componente letrinha. misterioso da Coca-Cola, quer dizer, aonde isso vai parar? O que acontece? Né? Temos ainda Excelente pouco. pergunta, Regina, excelente pergunta. Eu acho engraçado, você faz essa pergunta sobre alguma coisa totalmente artificial. Para nós, realmente, a gente Uhum, não sabe que diabo aquilo vai dar. E a gente é, tem coisas que acontecem com elementos que seriam ditos naturais, que a gente sabe o mal que faz, e mesmo assim continua sendo vendido. Porque, Regina, você dizer que um corante caramelo 4 faz mal à saúde é chovendo molhado. Tudo bem. uhum, Você dizer que o caramelo 4, a dose maior que tem no planeta Terra, é na Coca-Cola do Brasil, também é uma coisa que muita gente já sabe. Você dizer que essa uhum, dose maior é 100 vezes maior do que a que tem nos Estados Unidos, também muita gente já sabe. Agora, você dizer para as uhum, pessoas que uma fração da gliadina, que é um pedaço do glúten, no processo uhum, digestivo, inflama teu intestino, aí muita gente, colegas nossos que deveriam saber, não sabem, e uhum. a indústria que sabe, não fala. E não fala, porque não vai. Porque imagina, a gente a nossa proposta, ou a minha proposta em particular, tá tudo errado. Quer dizer, fecha tudo e vamos recomeçar, Eu porque concordo. quer dizer, e aí isso vai não só de não comer industrializados, como realmente nós temos uma população enorme, passando a necessidade do básico. Então, a gente tem que discutir sustentabilidade, métodos diferentes de produção. Não é só, claro, eu, classe média, vou no hortifruti chique do meu bairro e compro mirtilos e framboesas e amoras e ficou linda, maravilhosa, comendo fruta de baixo carbo, né? Mas isso não é né? É o que você falou, vem tudo lá das fadas de Avalon, né? Que polinizam, né? Mas isso não é a realidade, não só do país aqui, do mundo, né? Nós temos metade do planeta que passa fome. Então, a discussão é muito mais abrangente. O lucro absurdo da indústria alimentar e da indústria farmacêutica, né? Nós temos uma medicina
totalmente pilulizada, quer dizer, nós temos a pílula para tudo, né? Claro, você está fazendo uma colocação totalmente terrorista, está dizendo, não, nada disso serve, temos que Nós somos fechar para a balança, nós somos extremistas, extremista, Regina. É, ah, radical. Falei, cara, mas radical. nunca pulei de bungee jump nem nada. Eu andar de bicicleta já tá bom demais para mim. Né? De onde tá Tá de tiraram que bom eu sou tamanho. radical? Eu, pô, nunca peguei onda, nada disso. Para mim, uma bicicletinha e olha lá, né? Então, que radical Ai, o ai. quê? Mas é engraçado como é difícil, né? Colocar o conceito de que o nosso corpo precisa de comida. E da maneira mais, porque eu falo, minimamente processado, quer dizer, cozido, grelhado ou minimamente fermentado em alguns casos, né? E Assim, acabou. Regina, acabou. eu até acredito, sabe, que no futuro distante, que a gente com certeza não vai ver, o ser humano seja Hum. capaz de fazer uma comida processada perfeita Ah, para as sim. necessidades no futuro, mas esse futuro Uhum. está longe. Tá longe. Hoje, Ainda vamos comer muita minhoca e muito gafanhoto antes disso, né? Que, ah, mas aliás, com são boas certeza, fontes de proteína, de né? proteína. Com certeza. Então, eu Hum. acredito na capacidade transformadora do ser humano, tudo isso. Pô, acredito, eu sou super entusiasta da humanidade, sabe? Só que, gente, isso tá longe, longe pra caramba. Por enquanto, quanto mais a gente puder copiar o Homem das Cavernas, porque a gente ainda é muito burro, né, Regina? A gente sabe muito pouco. Eu Muito acho pouco. engraçado. E a gente, eu sempre brinco, né? Eu brincava muito com o Felipe Viana, que sempre me lembra que eu falei isso, que eu falei, nós somos sapiens, nós só somos sapiens mais depilados, né? A gente tira mais ou menos pelo, mas continuamos sendo sapiens, né? Não Então, mudou tanto assim. nada mudou na nossa fisiologia de uma maneira tão radical, né? Que agora, de repente, possamos nos alimentar desse. Porque isso? Mas eu acho que o problema é que a indústria não procura fazer uma coisa que se assemelhe ou que tenha digamos assim, ou possa ter uma absorção mais fisiológica. Eles estão trabalhando em cima do prazer, do puro hedonismo, do vício de comida, né? E de comida com insumo muito barato. Então dá no que dá, né? Pessoas viciadas em comida que engorda. O que pode dar, que pode dar errado nisso, né? Para a indústria é ótimo, né, Regina? Você vê essa mistura Sim, de gordura vagabunda com açúcar simples, sim, para o nosso sim. cérebro que já tem, tendenciosamente já quer se viciar, porque o cérebro da gente Uhum. tem dos animais em geral tem essa característica, é melzinho na chupeta, né? Então, assim, Sim. olha, vou fazer aqui uma gororoba que ela tem 1 quilo de açúcar, um monte de gordura vagabunda, e quando chegar no seu cérebro, você vai fazer pronto. Uhul! Vai querer dopamina para tu que é lado, aquela Dopamina. maravilha. Pronto, o cara vai querer comer aquilo toda hora. Inclusive, que Claro. fique claro para o pessoal, Regina, mesmo você ou eu, porque Sim, qualquer um. qualquer um, eu gosto que o pessoal entenda que assim, nós não somos extraterrestres. Não, Então, não, assim, não. e nós cometemos nossos erros e falhas também, né? Sim. Não, E abre um Dorito para tu ver. Descascar aquela porcaria toda e depois ainda fica com o dedinho lá, catando aquele pozinho amarelo o que ficou pozinho, no fundo, porque ele foi desenhado para isso. é Né? Outro dia eu verdade. tive uma. Eu não, eu realmente eu não compro. Eu sempre as pessoas falam assim, porque tem umas nutris engraçadas, né? Como driblar a vontade de comer doce. Cara, você não vai driblar isso nunca na vida. É uma questão de ter primeiro, de você se nutrir adequadamente, então o teu nível de fome, de desejo por comida vai se manter sob controle. E depois eu falo assim, não compra, porra, não compra, não bota dentro de casa. Porque se botar dentro de casa, se alguém me der eu não compro chocolate, mas quando alguém me dá um chocolate, eu sou a primeira que começa, um pouquinho só, um pouquinho só. Enquanto não acabar, eu não vou sossegar. Enquanto eu souber que está lá, eu não vou sossegar. Então, esse gatilho começa por não ter em casa, não compra, não Que bom, aceita presente. Regina, saber que você também é assim. Sou humana, né? É claro, eu tento dentro da minha casa trazer, sou coisa com qualidade, sou orgânico, sou carne de não sei o que,
Mas se aparecer. E num casamento, por exemplo. Vai no casamento da Alexandre, porque todo o champanhe que puder, e todos os docinhos que couberem, ainda bem que aquelas bolsinhas de casamento são. Eu falo assim: come em loco, mas não leva na bolsinha, que é coisa de Pelo pobre, não menos pega isso. bem. Levar aquele monte bem casado lá na bolsinha. Mas a vontade todo mundo tem, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que eu sou uma coisa. Porque é isso, o nosso cérebro vai sempre procurar o doce, porque lá na nossa ancestralidade isso era uma fruta madura, era uma coisa que tinha fibras boas, que tinha vitaminas, né? Que era fácil, até porque você ficava sentado embaixo da árvore e enchia a barriga lá. Então isso acontece com a gente também, né? Com certeza, né? Todos nós passamos por isso, até porque, falando do industrializado, né, Regina? É feito para isso. É feito para ser Sim, uma isca, né? sim, Você sim, olhar assim, você só falta ver um anzol ali dentro. É feito para te fisgar, né? E muito bem feito. sim, O pessoal tem que lembrar que nesses laboratórios de alimentos, tá? Em tecnologia de alimento, engenharia de alimentos, você tem um monte de profissionais fantásticos, sim. inteligentíssimos, mas que infelizmente estão ali voltados para promover alguma coisa que a gente poderia dizer que seja um mal, né? Que é justamente, Pro bem, pro é. não é para o bem, né? Que é viciar as pessoas. Estão Aham. lá cumprindo o papel deles, mas assim, Sim, é tá ganhando viciar as para isso, pessoas. né? É Sim, difícil julgar essas coisas, mas o trabalho do cara é conseguir viciar as pessoas, é conseguir viciar a sim, criança, porque ela já cresce sim. viciada e quando ela chegar adulta, ela não vai deixar de ser viciada nunca. Porque, Regina, É você sabe porque quando é que eu vou dizer para você que eu não gosto de pão? Eu não vou dizer hum, isso nunca. Eu sou tarado por pão. Só que eu hum. hoje não como esse treco quase nunca na minha vida, a não ser que seja uma situação onde eu despiroque a ideia e vá lá Sim, sabendo que estou fazendo a também tem uma bobagem. coisa, né? Quando a gente não come, nunca evita, o dia que come já faz o pecado e a penitência, pelo menos eu. Porque é a Eu também. dia no mesmo minuto. Na Então a hora. penitência já vem assim, já são três Ave Marias e um Pai Nosso que eu rezo lá depois, porque aquilo não desce, né? Aquilo Ó, não já vai vem a descer, cara. azia, depois a diarreia. É, então que eu acho porque as pessoas falam assim, claro, as pessoas perdem, eu acho, a noção de como é se sentir bem integralmente. As pessoas que não Perfeito. fazem uma boa alimentação, que têm um estilo de vida inadequado, eu acho que elas não têm nem noção, porque eu acho que aquele cansaço, eu vejo muito isso é uma coisa que me dá aflição. Vem no consultório aquela moça senta à minha frente assim, normalmente uma pessoa acima do peso, com aquela carinha cansada, aquela idade que você fala, bom, pode ter qualquer coisa entre 45 e 55 anos, e você vai olhar a ficha e ver assim, 33 e fala assim, ai meu Deus. E quando, e quando, e quando ela fala assim, é que a idade chegou, né? Gente, eu dou vontade de dar com a mão aberta no meio da cara. Que idade, minha filha? Que idade o quê? Nem começou a ficar ruim. Porra, deixa passar dos 50, passar dos 60, para saber como é que vai ficar ruim, né? Tá Então, no e se as topo da pessoas ladeira perdem. ainda, tá nem descendo. Pô, imagina, 33, 34 anos ouvir dizer que a idade chegou, a pessoa na plenitude de tudo, intelectual, física, né, deveria estar. Então, essa pessoa não sabe como é se sentir bem, porque eu acho que a sensação de inadequação com o próprio corpo, porque Perfeito. tudo diz que tem que ser magro, que tem que ser lépida, faceira, que tem que fazer ginástica, que tem que não sei o quê. A pessoa não faz nem cocô, né? Não faz nem cocô, porque tem uma constipação crônica horrorosa, tá sempre cansada, a libido no calcanhar, quer dizer, olha para o companheiro, para acompanhar, para quem quer que ser, fala assim, né? Tem que ser, Vamos né? assistir Netflix? Vamos assistir Netflix? Qual é a série para hoje, né? Então, quer dizer, isso não é uma, na realidade as pessoas estão, eu acho que se a gente compara bem, qualquer viciado tem essa vida, né? Diz as Qualquer pessoas, um. se perde pelas drogas. Mas na realidade as pessoas estão perdendo também uma qualidade de vida enorme por causa dessa droga, né? Que é essa comida ruim. Porque É, e trocam o bem-estar, a droga, agilidade, a leveza e tudo por uma taquina, né? droga naturalizada, né, Regina? É. Você vê que a gente foi ensinado
desde pequeno, a se encher de amido. Se você parar para olhar, pelo menos aqui na Bahia, né, Salvador, um almoço é arroz, feijão, farinha, um bife, uns pedaços de folha para fazer de conta que o meu salada para enrolar a mãe e algum suco de alguma fruta com meio quilo de açúcar dentro. Então, você para olhar, basicamente o que tem nesse prato é glicose. E eu ainda sou obrigado a ficar ouvindo o pessoal falar, não, mas a mistura feijão com arroz é tão boa, ela, do ponto de vista proteico, Proteína é completa. bom. Meu Deus! Aí eu falo, tá bom, você vai me falar Gente, que é bom com 10% de proteína, o resto tudo de amido? Eu não consigo, Regina, é Eu outro difícil. dia botei isso, fiz um post sobre isso, e eu até brinquei Eu que na vi. minha terra, que sou espanhola, o arroz branco é coisa que dá para quando a pessoa tem dor de barriga, não é o costume de lá, é o costume brasileiro. Gente, me chamaram de snob, tomei porrada de tudo que é lado. Metida, viajada, não sei. Estou falando, eu sei como é, eu sou de lá, eu estou te dizendo como é que é lá, né? Então, é isso, né? E ainda tem uma escola de nutrição que, infelizmente, que predica que o arroz e feijão tem uma mistura de aminoácidos que dá uma proteína completa. E você fala assim, então, Exato. dá vontade de dizer, colega, para e pensa, me explica direitinho qual é essa mistura mágica que você arrumou nos feijões mágicos para ter uma Não, e você proteína quer saber, completa. Regina, mesmo que fosse, tá? Vamos dizer que fosse, tá? Dá 10% do peso. Sim. O resto tudo, cinza, água, carboidrato e mais nada. Um monte de toxinas nesse feijão, um monte de antinutrientes. No arroz, alguma coisa também na fase proteica de prolamina, similar à gliadina. Então, um monte de Uhum. fontes de inflamação intestinal. E o Naquilo ali arsênico? tido como... E o arsênico, sim. E a cera também. E a cera também. Então, um monte de coisa naquela combinação tida como cultural, tão legal, Uhum. isso é do Brasil, é patrimônio material da humanidade. Uhum. Um treco que é praticamente você comendo açúcar com açúcar. É Uhum. complicado, mas a gente cresce, né, Regina? Vendo Sim. isso como normal, a gente aprende que isso é Uhum. bom, e a gente aprende que depois disso, e depois que você comer tudo, você ainda vai poder ter a sobremesa, que em geral é um doce Você vai meladão. ganhar. A sobremesa vai Ganhar. ser leite condensado com creme de leite, né? Uma mistura lata de Exato. leite condensado, lata de creme Algo de leite. assim. E alguma coisa de fruta no meio para não dizer que está muito criminoso, né? Para dar cor, Então, para olha. dar cor. Então a gente aprende isso. O que eu acho mais interessante é que como a gente vem desde a infância, é óbvio que existem mil vinculações emocionais, né? E vinculações familiares. Isso tudo cria uma dificuldade maior para a gente se desvencilhar. Mas justamente por isso, Sim, nós, enquanto profissionais, temos que trabalhar mais duro ainda para ajudar os sim, pacientes a se livrar, né? sim. Sim, porque eu quero ser ver assim, às vezes eu falo assim, não trato de criança, mas eu posso aconselhar na alimentação, não sou pediatra, Uhum. não coisa. Mas pré-adolescente, já me aconteceu de eu falar alguma coisa da alimentação de uma criança muito acima do peso, e na próxima consulta vi a avó, tipo, com a mãozinha assim, tipo, como assim? Como assim? Meu neto vai continuar comendo doce, porque senão não vai ter infância. Ah, Sabe, eu já umas ouvi coisas isso. assim, né? E como assim não vai ter infância? Bota pra andar de bicicleta para subir em árvore, dá carinho, brinca com ele, rola no chão, né? Não, dá chocolate. Eu Da me lembro doce. muito, sabe? Eu lembro de um episódio que eu vi uma vez aquela Super Nanny, que Uhum. botava aquelas crianças selvagens, e tinha um menino muito pequenininho, tinha 2 anos. A família inteira tinha medo dele, porque ele era um bicho agressivo, mordia todo mundo. Então a família inteira jogava de longe doces para ele, para ele não chegar perto, ele tinha jogado doces, né? Então, às vezes eu fico com a sensação de que as pessoas fazem isso, quer dizer, é gratificar as crianças com aquela coisa imediatista, tipo, né, vai ganhar um doce, vai... Primeiro que
eu já acho errado o conceito de ter que gratificar a criança constantemente. Né? Não tem que gratificar. Eu não sei por se eu cresci na época do cascudo, que esse negócio tem que agradar. É, Não eu me não tinha essa pareceu muito facilidade normal. também, não, Regina. Eu também não tive essa Nem eu. facilidade, não. Nem eu. Mas assim, tanto querer agradar e ter que gratificar, e ter, se comer isso, vai ter isso outro, né? E o estrago que estamos fazendo com essa geração nova, né? Crianças com resistência à insulina. Que o dia, Muitas. eu acho que foi ontem que eu fiz um post sobre isso. Eu falei, cara, o diabetes do tipo 2, quando eu me formei em Foi 83. ontem. Não existia diabetes do tipo 2. Era uma entidade assim de juntar gente para ver. E o que era também outra entidade, quando foi mais ou menos naquela época que começou, um pouco depois disso começou o primeiro ultrassom, que era um trambolhaço, né? Então, ovário policístico juntava gente para ver, né? E olha que só viam cistos grandes, pequenininhos, aquele aparelho não Não detectava, mas dava para juntava ver. gente para ver. Não se falava em resistência à insulina, se falava em diabetes do adulto, e era aquele sujeito já nos seus 60 anos, bebum, bichado, que já estava todo estragado, e aí começava a ter os picos de glicemia, né? Estava Agora acabando o estamos prazo de vendo isso. validade, né, Regina? Estava acabando o prazo de Estava acabando a validade. validade já. Agora estamos vendo isso em gente de 30 anos, síndrome metabólica instaurada, esteatose hepática. Quer dizer, o que estamos fazendo né, com as crianças Regina, que vão virar adultos doentes? eu Né? tenho alguns adolescentes assim, sabe? Que assim, crianças em geral, o que que eu faço? Eu peço que o paciente traga com ele no dia que ele vier, dou uma olhadinha, converso, mas não faço uma consulta, né? Pelo mesmo motivo que Uhum. você. A não ser que seja um caso muito específico, e às vezes é tão específico que eu aceito atender. Agora, os adolescentes eu atendo. Eu gosto muito, porque como eu gosto de videogame, história em quadrinho e seriado de televisão, aí a gente faz amizade, fica bom de tratar eles. Mas eu tenho recebido muito e adolescente, Uhum. Regina. E não é adolescente mais velho, eu falo assim, 12, 13, 14 anos, já com tudo que você falou, só não está diabético ainda. Circunferências abdominais, que eu olho assim e falo, caramba, tá muito mais do que um adulto gordinho, sabe? Às vezes o Muito menino é um mais. A gente está cotoquinho, vendo meninos do sexo masculino com celulite e estrias, que não tem né? nem É uma coisa como ele assim ter, é uma coisa quase assustadora. impossível, mas assustador. Mas tudo é vício alimentar. Aí você vê, você não Sim. vê estímulo do ponto de vista escolar, pelo menos em geral, não vou dizer que são todas as escolas, ao esporte como a gente Uhum. tinha quando era criança. Eu me lembro que o esporte era coisa incentivada. E hoje em Sim. dia, pelo menos muitos dos que eu atendo, e meus sobrinhos e filha e tudo mais, a gente não vê mais isso. Eu vejo aula de Não. educação física teórica. É, Sim. nada contra, eu acho que é importante E as também. cantinas? Porque as crianças não Ah, levam mais lanche de casa, que você ainda podia colocar lá uma fruta, um ovo cozido. É a cantina, é o joelho, é a pizza, é o refrigerante, é aquele. Aqui no Rio, não sei, mas aqui no Rio as crianças vivem muito mate, porque não sei, parece que as pessoas têm a percepção de que aquilo é natural e saudável, né? E aquilo é um xarope, né? Porque o mate é um puro, ele também, xarope. né? Não, mas você fala de Então cantina de é escola, Regina. desesperador isso. E Né? quando a cantina tenta ser saudável? Ah, É, não. Essa receita saudável tem sanduíche natural. Um pão integral com um sim, monte de porcaria sim, dentro. Um pão de forma integral. Ah, não, mas aqui a gente é, só serve suco. Aí quando você vai ver, às vezes até sim. um suco de polpa de fruta congelada com meio quilo de açúcar dentro. É, É, e os é. conceitos estão tão truncados que quando você fala disso, ah, mas tem pouca gordura. Como se isso fosse bom, né? Ah, Sim, mas a gente vive isso, exatamente. né? E que nem o cereal, o famoso cereal, sucrilhos que dão para as crianças. Imagina, é que, olha como uma coisa é louca, né? Porque uma criança jamais ia comer uma gororoba feita de cereal e leite, a não ser que tenha quilos de açúcar lá dentro. Porque, praticamente, você bota né, até aquela aveia que todo mundo acha que é saudável. Se você colocar ela pura, faz um mingau de aveia puro, a criança vai comer aquilo.
Vai dizer que tem cara de bonito. Mas tem Não vai mesmo. querer. Entende, né? Então não vai querer aquilo. Então o que que eles fazem? Redondinho, um de cada cor, açucarado. E a criança, eba, e todos, oh, está comendo energia pela manhã. Você está comendo energia pela manhã. Daqui a 10 minutos a energia aí vai começar a cochilar na aula de química ou na aula de sei lá de quê, né? Depois que você Porque fizer seus a picos energia de vai estar lá insulina, embaixo. né, Regina? Você vai fazer É, seu pico de é, é. insulina, aí vai fazer uma hipoglicemia relativa, vai ficar sonolento, vai ficar com Isso. mais fome de novo de comer açúcar outra vez. Claro. Eu, eu Aí gosto de vai para a lembrar o cantina pessoal, correndo. Regina, eu gosto de lembrar quem foi que divulgou e tornou popular esse sucrilho, que foi o Kellogg, né? Aquela. Eu gosto de lembrar o pessoal que o Kellogg era um cara muito legal. Kellogg achava que os jovens precisavam comer cereais porque isso continha os seus impulsos masturbatórios. E Exatamente. ou seja, ele já sabia que cereal tira libido, tá? Ele Tira já libido, sabia que cereal exatamente. tira Já libido. tinha a intenção de controlar a coisa, né? Ele já Uhum. sabia. E, para melhorar mais ainda a situação, ele acreditava, e escreveu isso nas seleções, na Reader's Digest, que as Uhum. meninas com impulsos masturbatórios muito intensos tinham que fazer uma cirurgia de remoção de clitóris. Isso. Então, que cara legal, né? Eu vou seguir o que um cara desse fala. Puxa vida, não tem condição. Pois é. Só que isso dá tanto dinheiro que esqueceram de comentar esse fato e passaram a falar só da energia que fornece, né? Mas gente, energia, qualquer alimento fornece uma quantidade, né? A gente mede essa energia em calorias e qualquer coisa, se for água, vai fornecer caloria. Então, nós temos calorias mais adequadas, né, para consumo humano do que uma rosquinha coloridinha de azul verde. Já viu aqueles sucrilhos todos coloridos? Imagina aquilo, é filhote e cruz credo liofilizado, sei lá o que é aquilo, né? Como É é uma que coisa chama pavorosa. aquilo, Regi? Aquilo chama sugar loops. Loops de Sim, açúcar, círculos de sim, açúcar. Olha, você quer ver uma coisa? Você fala sobre sucrilhos, sobre o quanto isso o quanto isso geraria energia. E como a gente uhum, sabe que 1 grama de carboidrato gera metade, menos da metade da energia de 1 grama de gordura. Eu sim, vejo muito um problema, Regina, aqui, que é linguístico, sabe? Que é o seguinte: energia significa, ao mesmo tempo, energia combustível, como você está citando, a energia medida em sim, calorias, quanto o entusiasmo, a vontade, a alegria. Estou cheio de energia hoje, né? E isso gera uma confusão na cabeça das pessoas, faz com que elas se sim, confundam, né? Porque quando elas aprendem na escola, os carboidratos são alimentos energéticos, dá essa falsa impressão de que te dá, olha, felicidade, quando eu tô, vitalidade, alegria, né? Aham. vitalidade, quando na verdade tira tudo isso, né? Basta comer uma macarronada que você vê como você vai ficar cheio de energia depois. Sim, vai ter aquele cochilo bom. É a Mas única sabe que coisa que dá vontade de eu tô fazer. observando, eu estou observando aqui, pegando essa tua fala, que eu acho que a gente que trabalha, ou que aconselha a alimentação, que trabalha com essa área, a gente tem um problema linguístico, semântico mesmo. Porque começa pelo diabetes, né? Por que que chamamos duas doenças diferentes com o mesmo nome? Diabetes do tipo 1, que é aquela coisa autoimune, não sei o quê. Diabetes do tipo 2, porque, claro, as duas acabam elevando a glicose no sangue. Os gregos chamavam de diabetes, né? Diabetes mellitus. Nós já se passaram 3.000 anos e a gente continua ainda com essa mesma nomenclatura, né? E temos todos aqueles cacuetes, aquelas frases feitas que as pessoas continuam repetindo. Uma é essa da energia, né, que a gente esquece. Tem muita gente de humanas, então não passou pela aula de física. Então, quando eu falo energia, é sempre tipo, ui, eu sou de Gêmeos, aí Uh! tal, não sei o quê, né? Então, né? E aí, lá vão me chamar de novo de novo. Mas, Mas aí temos toda aquela que eu fico para morrer, né? Eu driblar, eu turbinar. Vamos turbinar esse metabolismo. Cara, aprende o que é metabolismo de uma vez por todas. Aprende a equilibrar anabolismo e catabolismo. Aprende ciclo de Krebs. Vai lá, sei lá, rever um pouquinho de bioquímica, em vez de ficar falando esse monte de asneira. Porque tem infelizmente, profissional, né?
que sai da faculdade depois de estudar no mínimo, todo médico, todo nutricionista estuda pelo menos um ano de fisiologia, de bioquímica. Então, como é que passamos disso para o pão francês sem miolo e para o turbinar? Quer dizer, o elo perdido está onde? O elo perdido está onde? Regina, eu acho que isso é uma coisa que eu converso bastante com alguns amigos. Aqui, por exemplo, a Faculdade de Medicina, quando eu fiz, eu estudei aqui na Federal da Bahia, né? Os 6 anos são divididos em 3 blocos. 2 anos, 2 anos, 2 anos. O primeiro bloco seria o básico, o segundo seria aquele profissionalizante, o terceiro são os internatos. Tá bom. Naquele bloco básico, ele é muito colocado como se fosse uma via crucis muito chata, que você vai passar daquela parte chata para finalmente chegar na parte legal. Quando, na verdade, é a parte mais importante de todas. Oi? A ver sangue. Pois é. Mas quando, na verdade, é a parte mais importante de todas. Bioquímica, fisiologia, histologia, biologia molecular, biofísica, é a base de tudo, anatomia, é a base de tudo que a gente faz. Então a gente já é induzido na própria faculdade a achar que aquilo tudo, que meu Deus, que negócio chato. Não, deixa isso lá, eu quero aprender como é que faz. Mas o animal, como é que você vai aprender como é que faz se você não sabe como funciona? Você não sabe como funciona, né? É por isso que você vai achar que colesterol entope a artéria. É por isso que você vai achar que grãos integrais fazem bem para a saúde. É por isso que você vai achar que para você fazer cocô você tem que se encher de fibra. Então é complicado, sabe? É complicado. E aí vem uma coisa, sabe? Está faltando o básico, exatamente. Está faltando entender como deveria funcionar. Né? E se você sabe como deveria funcionar, como seria o modelo ideal de funcionamento, você consegue tentar reproduzi-lo, né? É lógico. Se você não sabe como funciona, tem que ter fundação, vai ficar nas estatísticas e vai ficar na veia. Exato. E tem que ter fundação. Assim, como é que você começa a construção da cobertura, né? Eu vou começar do 5º andar. Eu não construo a fundação, não faço o térreo, o playground, nada. Eu começo do 5º andar, não tem como. Então, eu percebo que nós temos essa deficiência. Regina, eu fui aprender bioquímica, o pouco que eu sei, que eu gosto muito, já depois de formado. Porque eu estudava muito isso, mas era totalmente perdido, não tinha uma linha de raciocínio. Então a gente acabava ficando com conhecimentos fragmentados, aquela coisa que não é tão prática, tão útil. Quem salvou minha vida com a bioquímica foi o Henry Okigami, que é o meu mestre e que eu amo de paixão e que eu digo para ele, cara, qualquer coisa que eu alcancei profissionalmente, você é um dos grandes responsáveis, porque se eu não tivesse aprendido a bioquímica com ele... Mas ia tomar gosto de novo, né? Exato, mas foi o cara que me fez tomar o gosto e entender. Porque, sabe, Regina, às vezes a gente tá ali vendo bioquímica na faculdade, tipo assim, eu tenho que decorar isso aqui para poder passar na prova. Né? Mas até dependendo do professor, se ele não tiver tão interessado ou não for tão habilidoso, ele não vai te fazer entender para que aquilo é importante. E se você não sabe, Regina, a coisa que eu vejo, quando a gente não sabe para que está aprendendo alguma coisa, a gente não aprende. Não aprende mesmo. Eu também retomei, eu tenho ainda o Harper de primeiro ano de medicina, que eu não abri absolutamente na faculdade inteira. Eu estava lá, meu professor de bioquímica era Hoje não teria muito futuro, não, porque ele cantava todas as alunas. Então, era um assediador profissional, né? Você ia lá discutir algo da prova e ele já fazia aquela cara de matador. Era horroroso. Então, imagina se eu tinha entusiasmo pela matéria, né? A gente corria dele como o diabo correr da cruz. E eu depois, quando eu retomei esse processo de estudar ortomolecular e tal, é que eu resgatei aquele livro e ainda durante muito tempo estudei com uma edição que deve ser, de 82, uma coisa assim. É da capa azul. Foi o que eu estudei também. Exatamente. E eu ainda era de minha mãe, eu herdei esse livro. O meu tá todo manuseado já, mas quando eu recolhi ele lá esse livro estava na Espanha, porque eu estudei na Universidade de Barcelona, quando eu vim para o Brasil eu já estava formada. E numa das viagens que eu fui lá visitar minha família, caraca,
Eu trouxe ele assim, abraçadinho no avião já, né? Porque... E aí agora já está tudo surradinho, já tem até a tradição posterior. Mas é isso, gente, eu formei e nunca abri aquele livro. Comprei porque você comprava todos, né? Saía com aquela porrada de livrar né, livro gordo, o livro gordo, né? É isso mesmo. Mas realmente foi uma coisa que eu só fui estudar tipo, com 15 anos de formada, quando eu comecei a entender que a coisa não estava na unidade coronária onde eu trabalhava, que ela tinha uma função, mas que eu queria uma Claro. coisa de fora, que tentasse com que as pessoas não chegassem lá, né? Ou só chegassem em circunstâncias assim. Então, aí sim, aí recuperei esse livro e voltei a ler Recuperou. com gosto, né? Porque você já lê com outra visão. Mas realmente a formação é isso, né? O que a gente é que vai ser difícil, né? Porque o que a gente fala é que está tudo errado, né? Tudo, Mas tudo. Regina, não A tem jeito. Agora, formação. você É, falou de uma coisa que eu acho importante, Regina, que a gente sempre tem que abrir esse espaço. Você falou assim, a unidade coronariana, mas que lá também se faz muitas coisas importantes e necessárias. claro. É Uhum. bom o pessoal sempre lembrar e saber que a gente não nega a alopatia, a gente não nega a medicina tradicional. Não, Não, claro nada, que não. nunca. Claro que não. Inclusive, às vezes tem colega que chega para mim e faz, Doutor, uma receita sua, você prescreve alopatia? Eu falo, eu sou médico, Isso né? acontece comigo. Eu Você pode sou me dar um médico. antibiótico? É Oh, lógico. não é verdade? Porque outro dia estava um conversando comigo e falando sobre a homeopatia, que eu acho uma coisa muito legal, mas estava falando comigo que só usava homeopatia. Eu falei, tá bom, até o dia que você tiver dor de dente. O dia que você tiver dor de Uhum, dente, você vai querer um Celecoxib, mas você vai querer um uhum. Celecoxib de 200 miligramas como você quer o ar para respirar. Por quê? Porque a Exatamente. alopatia também tem seu lugar, né? Também tem o Muito. seu lugar, exatamente, né? Só que Exato. estamos excessivos, deixa eu falar, estamos excessivamente pilulizados, né? Quer dizer, você chega num. Exatamente. Hoje eu atendi uma paciente com uma série de descompensações, colesterol, já estava lá com a receita de estatina, lógico, o colesterol está muito alto, o colesterol dela estava perto de 300, e o hipotireoidismo subclínico. Eu falei, não, peraí. E um ultrassom de tireoide difusamente inflamado, não sei o que. Cara, peraí. Não, ela falou que a tireoide tá boa. Eu falei, tá Não, não, não tá. não. Não tá, tô toda inflamada, cheia de nódulos, cheia de não sei o que, o parênquima lá infiltrado, né? Anticorpo lá em cima. Não, vamos deixar essa tireoide um pouquinho mais tranquila, vamos deixar ela funcionar com um pouquinho mais de eficácia, que seguramente esse colesterol baixa, não vai ter necessidade. Mas é difícil ainda encontrar, né? E você fica batendo isso, acaba batendo com a opinião de um colega, né? E é uma coisa chata, né? Porque o equilíbrio ético aí é complicado, né? Mas sabe o que que me fere, Regina? Você falou uma coisa importante demais de novo. Bate com a opinião do colega. Mas você vê com a coisa. Você nota que o pessoal não gosta muito de estudar, né? Tem esse lado aí, Uhum, infelizmente, é um ou outro que realmente gosta. Mesmo dentro das suas áreas, o pessoal não é muito uhum, chegado, né? Porque todos os não. colegas, Regina, todos os colegas que eu Uhum, tive a oportunidade de sentar durante 5 minutos, com boa vontade para ouvir o que a gente faz, todos gostam. sim, Porque são pessoas fantásticas, inteligentes e bem-intencionadas também, mas que às vezes estão num outro ritmo, num outro pensamento, ou ainda estão seduzidas com aquela sim. ideia de que o que a instituição normativa XYZ fala é verdade, porque eles sabem mais do que eu. No seu caso, era quem? Era a Uhum, Associação Brasileira de Cardiologia? uhum. Que bota selo em margarina? Ah, que bota selo em óleo de canola? Não era Sim, isso? sim, sim. A Associação Brasileira de Eu, eu, Cardiologia? eu faz um tempo que não vou a congresso, quando chegou o outro, tinha stand da Balduco, da Coca-Cola, e eu ouvi o presidente falar assim, mas o refrigerante é nada mais é do que água com açúcar. Eu falei, oh my God. Ô, Regina, Quer dizer, você lembra, deve ter uns complicado. 15 dias ou 3 semanas, que começou a aparecer um monte de É, colega na internet falando que o açúcar não é tão mal assim, não. É só uma questão de moderação. Não tem problema se uma você fruta com consumir. moderação.
Uhum. Gente, e falando que o açúcar não vicia. Aí eu fico, sério que vocês estão falando isso? Eu fiz uma postagem sobre isso também, porque não é possível. Não é possível. É como ele querer dizer, olha, vai chover, você vai andar na chuva, você não vai se molhar, pode ir que tá tudo bem. Não se molhar, Gente, vai fundo e não se vai fundo, molha. não é? É incrível, porque eu não consigo entender. Ali eu tenho que ficar na seguinte situação. Ou é uma pessoa que está mal intencionada, é uma pessoa que recebeu para isso, ou seja, também está mal intencionada, ou é um abestalhado completo que não sabe o que está falando e que apenas recebeu aquilo ali, entrou por aqui, saiu por cá. Não tem filtro, porque não dá para entender, Ô, Regina, é Fábio, louco demais. eu não sei, hoje em dia eu não me permito mais repetir o que eu ouvi falar. Eu preciso de algum endosso. Quer dizer, se você pode me falar alguma coisa que eu nunca tenha ouvido falar. Cara, tem um Google hoje em dia, tem publicações de tudo que é. Então vou lá, vou dar uma googada na coisa para ver. Olha, o Adolfo falou isso, falou besteira ou falou verdade? Porque eu nunca ouvi falar. Quer dizer, né? Os campos são imensos, a gente não sabe tudo. Então, se você vai me falar, sei lá, uma coisa lá da enzima tal e upa, eu dormi nessa aula, vou lá correr para ver. Né? Então, me dá um pouco, me dá um pouco de agonia o pessoal que repete sei lá, esse lugar comum, vindo de uma pessoa que teve o privilégio de uma educação superior. Porque se é o porteiro do meu prédio, que é uma pessoa humilde, se é o quitandeiro da esquina, que eventualmente não teve acesso à educação superior, você fala, tudo bem. Agora, uma pessoa que teve o privilégio de uma educação superior, que tem um diploma que lhe faculta para exercer uma profissão quase que de xamã, né? Onde que você diz, pô, vai sentar cátedra lá. Como é que essa pessoa se dá ainda o desfrute de ficar repetindo uma coisa da qual ele sabe que não sabe? É imoral, né? Né? É Eu imoral, acho, Elisiano, eu concordo. acho. Porque, cara, vai me perguntar de quimioterapia, cara, eu não sei absolutamente nada, a não ser o básico do básico do básico. Você não, cara, não me pergunta, não sei, É né? melhor dizer que não sabe, né, Regina, do que falar um Melhor monte dizer de que não sabe, bobagem. eu acho que isso não desabona ninguém. Agora, não, isso não vai fazer isso. Pô, pelo amor de Deus, colega, calma. Eu não vou no ginecologista dizer lá, cara, não fala isso, não sei. Não, né, não sei, não é da minha área, nunca andei, nunca. Né, Nunca parei para me debruçar sobre esse tema. É uma coisa que às vezes acontece, né, Regina? O pessoal vai perguntando as coisas, eu chego e falo, pessoal, olha, isso aí eu nunca parei para me debruçar sobre, eu não sei. Então, a sim, gente tem que dizer. E é que a gente esperava que dissessem isso. É que eu acho engraçado. Às sim. vezes o paciente chega para mim e faz, Dolfo, eu fui no médico, sei lá, qualquer outro especialista, e aí ele Aham. viu sua receita, ele falou que isso aqui não pode e que isso aqui vai me fazer mal aos rins e ao fígado. Sempre aos rins e ao Os fígado. rins, os rins e o fígado, né? Sempre os rins Aliás, e o o fígado tem fígado. uns o fígado, se estou com dor de cabeça, deve ser fígado. Ah, deve ser Eu fígado. estou com. É fígado. Gente, sabe o que eu acho E os rins, engraçado? então, você comeu Os um bife rins. e repetiu na picanha, fudeu. Vai Vai lascar teu morrer, vai rim, para você vai ter diálise. síndrome nefrótica e vai morrer hoje. Então, Regina, para pensar. Como é que Os é isso? rins. Não, e você vê esse mesmo doutor que emite essa opinião, eu já estive também, já fui convidada e já fui anfitriã, né? Se acabando na picanha e ainda metendo cerveja para dentro, e fala, colega, e o teu ácido úrico, como é que E como é que anda tá aí? teu rim? Essa opinião serve para os outros, né? E tem uma coisa que eu acho engraçado. Olha, o pessoal se preocupa tanto com fígado e rim. Eu penso que são dois dos órgãos mais casca-grossa que tem no nosso organismo. O É, fígado passa o tempo todo processando porcaria e o rim passa o tempo todo filtrando substâncias tóxicas. A vida inteira. exatamente. Um rim vai dar pau, em geral você já está com mais de 65, 70 anos. O bichinho, os dois, né? Os Sim. dois aguentam um cacete É, danado e alguém vem dizer que é um órgão frágil. É complicado. E ainda mais por é, coisas que não são agressivas. Aí o mesmo colega que fala exatamente. que o suplemento vai fazer mal ao fígado, ele prescreve paracetamol. Aí eu paro Sim, de conversar. pois é. Eu não viro eu falar em hepatite.
medicamentosa, necrosepática fulminante. Isso, não, pelo visto, não leram a bula, né? Porque está lá. Não, Se você não lê a sabem bula que a do molécula. paracetamol, que as pessoas... Ah. Lê a bula, sabe? Apesar de que o Jô Soares dizia assim, que leigo não devia ler bula de mais de 3 centímetros, né? Porque entrava em surto. Mas quando a gente lê as bulas, de fato, aquelas bulas quilométricas, gente, dá vontade de sair correndo, né? Porque, quer dizer, obviamente a alopatia tem coisa maravilhosa e graças a Deus, né? Nós temos vacinas, temos antibióticos, temos analgésicos, tem anestésicos, temos coisas maravilhosas, né? Quimioterapia, né? Porque a pessoa fala assim, eu não tomo alopatia de jeito nenhum. Eu sempre pergunto, nem quimioterapia? Nem quimioterapia é bom. Pô, pelo amor de Deus, né? Então eu acho que temos coisas maravilhosas. Mas também tem uns estrupícios por aí e umas combinações perversas, né? Como é que alguém chega com uma síndrome metabólica totalmente estrupiada, acima do peso, esteatose hepática, hipertensão e tal, e não se faz um único comentário sobre alimentação e a pessoa sai de lá com 4 remédios e instruída a fazer isso pelo resto da vida. Quer dizer, não há no mercy, né? Não tem No compaixão. mercy. Não, Regina, ou é isso, ou sai de um colega nosso com anfetamina, um análogo de GLP-1, nenhuma palavra sobre alimentação, achando que emagrecer depende de remédio. Sim. Né? É engraçado, porque aí a gente dá para bater dos dois lados, né? Dá para bater do lado de lá e dá para bater do lado de cá. Porque tem que... Não, porque o Diga. remédio não me emagrece. Óbvio que o remédio não te emagrece. Você mudou a alimentação? Não, então não vai te emagrecer. Você pode reduzir um pouco a vontade de comer. Mas se não houver uma mudança de fato no que você está comendo, vai ser um resultado pífio. E mais, na hora que você parar com esse remédio, aí sai de baixo. Aí vai vir toda a fome do universo com o mesmo hábito alimentar, vai ser aquela desgraça, né? Aí vão engordar tudo de novo. Não, vai engordar mais. Vai engordar mais, vai ser pior ainda, né? Mas vai isso, ser essa muito pior e ainda drogado, né? Sim, mas está tão encroada essa mentalidade, está tão... eu acho que aí também, eu vejo muito o Marcelo Cardoso, né, que fala muito do desconforto voluntário, a gente já bateu altos papos sobre isso, e eu cada dia estou assim... pegando mais nisso, tipo, como é que faz para não comer doce? Não come, porra, não compra. Ai, mas você é tão direta, ué, o que eu te digo o quê? O outro dia eu vi, eu já falei isso aqui, uma dessas nutris aqui das estrelas no Rio de Janeiro, com aquele TikTok, agora o pessoal adora fazer TikTok, né, faz assim com aquele dedinho, né, coisas para driblar a vontade de açúcar, tâmaras, aveia. Eu falei, não rola uma balinha também, não? Aí vai passar, Pelo amor de Deus, bota um sorvete, A melhor coisa para você perder a vontade de comer doce é você comer doce. Então, assim, o que deve se fazer é fugir dessa vontade e nessa hora, Regina, como você falou, se impor um desconforto, a autotiranização em alguns momentos é a única coisa que a gente tem para fazer. É por isso que eu chego para alguns pacientes, às vezes, Regis, inventa uma história. Eu chego para alguns pacientes, às vezes, Regis, e falo assim, olha só, você não está em condição psicológica agora de fazer dieta, de fazer esse trabalho. Vamos trabalhar a tua cabeça, vamos fazer outra coisa, vamos cuidar da saúde, deixa eu ver como está a sua neurotransmissão. E assim, quando a gente conseguir te deixar no estado adequado para você fazer o trabalho, a gente tenta fazer. Né? Da mesma forma, Regina, que falo muito para eles, olha, você pode errar algumas vezes antes de acertar. Então, muitas vezes o paciente vai para a gente, né? E aí faz o quê? Vai querer fazer tudo perfeito da primeira vez. Regina, quantos pacientes seus são perfeitos desde a primeira vez? Nenhum. E não atinge a perfeição, desiste. Eu sempre falo, cara, primeiro vamos mudar a tua maneira de comer, come o quanto quiser, na hora que você pega na qualidade, elimina. Eu sempre falo, primeira coisa, vamos fazer um exorcismo na cozinha, tira tudo aquilo que você não pode comer, né? Não usa teus filhos. Exorcismo, adorei. Não, tem que levar um pastor, um rabino, um padre, um pai de santo lá para fazer uma limpeza espiritual, porque as pessoas colocam
27 barreiras. Ah, porque as crianças, porque o marido, porque a sogra, porque eu ganhei. Teve uma paciente que veio me dizer que eu como um pedacinho de bolo. E eu, minha filha, por que você faz bolo? Ai, se vier uma visita. Eu falo, passa um É cada cafezinho, né, minha filha? argumento fantástico, né? Falei, Cada argumento. falei assim, você é o quê? Você é a secretária do arcebispo, por acaso, que recebe visita toda hora? Cara, é uma coisa assim, Mas inacreditável. E a é pessoa incrível. fabrica uma ficção onde aquilo é necessário, né? E se instala nela, é impressionante. Então, eu acho que, né, que quer dizer que dá muito sacode também. Cara, se toca, que não é para ser assim, né? É para ser totalmente diferente. Então, É realmente, preciso até entender isso. a gente conseguir quebrar essas barreiras, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de É complicado. formiguinha. Regina, trabalho de formiguinha e depende do paciente estar com vontade, ele tem que estar afim, tem que ter necessidade, né? Tem que ter porquê. Uhum. Eu falo muito para eles também isso, olha, você tem que ter um motivo. Sim, Porque é engraçado, quem te faz engordar não é o seu cérebro consciente, quem te faz engordar é seu subconsciente. Porque sim. quem te faz engordar é o animal, não é seu racional. Porque se fosse pelo racional, tava todo mundo lindo e magrinho. Aí você vê, se é o teu animal que te engorda, como é que você quer emagrecer pelo racional? Eu falo isso para o paciente. Tem que ter um motivo, tem que ter um motivo simples. Se for um motivo muito complexo, eu vou emagrecer porque eu quero prevenir os riscos de Alzheimer no futuro. Esquece. O subconsciente não entende Uhum. isso. O subconsciente ele quer comer, repousar e transar. Acabou. É um animal. Sim. Ele quer Aham. comer, repousar em segurança e se reproduzir. E é só Sim, isso. Se ele tem essas três coisas, por que ele vai fazer sobreesforço? sim. Não tem motivo. Aí eu falo para as meninas mesmo, viu, Regina? Quando eu atendo, a boa parte do público é feminino, né? Eu falo, olha, pega aquela roupa que não está cabendo nem por decreto do Papa, tenta vestir aquela Uhum. miséria e fica perturbando a sua própria cabeça o tempo inteiro. Quero caber naquela roupa, porque Uhum. isso já é um nível de simplicidade Sim, que talvez o seu subconsciente consiga entender, né? consegue entender, exatamente. Para ver se a gente consegue dar motivo, dar algo que mobiliza, porque se não for mobilizar, se não tiver porquê, ninguém sai do lugar. Ô, Regina, você vê cachorro fazer ginástica? Você não vê voluntariamente. Você não vê Sim, um gato começar a fazer um esforço físico porque ele quis fazer esforço físico à mas, toa. mas olha, vou te contar uma coisa que me impressionou ontem. Eu O vi que isso foi? ontem, aqui perto da minha casa, abriu uma pet shop, mais que uma academia para pets. Tem uma esteirinha Hum. para botar o gatinho e o cachorrinho, que estão gordos por uma única razão, porque vivem com humanos, né? Então comem aquela ração. Porque os veterinários, a maioria dos veterinários estão tão ah, incluídos no sistema quanto os médicos. Então, é melhor dar ração para o bicho porque é balanceado. O negócio de balancear também é ótimo. Né? Em vez de o bicho comer carne, quer dizer, você para um carnívoro exclusivo, como é o cachorro ou o gato, você vai dar ração de soja e latinhas com um pedacinho de ervilha, né? E o gato come tudo menos a ervilha. Cospe aquele pedaço de Não, ervilha. e é Mas bom eles porque estão tem fazendo fruta. uma academia para bichinho gordo, porque o bichinho tá lá que né, vai morrer disso, então bota lá para andar na esteira, bichinho. Me deu até dó dos bichinhos lá. Quer dizer, a que ponto né, nós chegamos? Até os pets, nós já estragamos os filhos, agora vamos estragar o cachorro e o gato, né? Vamos pôr ele para andar na esteira lá para fazer exercício, né? Regina, é o Porque, e aí, apocalipse, em Regina. vez de dar carne, né? Em vez de dar carne para o bicho, que é o que o carnívoro come, é carne, eles dão uma ração balanceada para bicho gordo, que suponho que tem um pouco menos de soja e um pouco menos de não sei de quê, né? Tem mais farinha de ossos ou uma coisa assim, né? Quer dizer, a perversidade ou a perversão é universal, né? Quando a gente fala, cara, e fala assim, não ser radical. Eu, de repente até sou, né? Porque eu já passei agora de julgar o carrinho de compra dos outros, que eu vou no mercado e fico julgando lá, né? Olha, depois não vem me contar, né, minha filha, com esse carrinho. Mas o outro dia eu percebi que eu estava vendo um seriado
inglês, lá um policial, assim, e era aquele detetive todo esculhambado, que fumava, que bebia cerveja, que comia pizza do dia antes, no café da manhã. Começou a me dar uma aflição aquilo, que eu não conseguia prestar atenção ao enredo, e lá e assassinatos a rodo, e eu não conseguia mais me interessar com aquilo. Só estava aflita com o que o cara estava comendo. Oh, meu Então, de Deus. repente, eu já estou começando a pirar na batatinha. Né? Esse menino vai morrer disso, pelo amor de Deus, alguém dê um copo d'água para ele, um bife. A gente Eu não posso precisa mais se vender libertar. seriado. Ai. Eu acho que já estou passando o limite, eu tenho que baixar um pouco a bola aqui. Ai, Regina, mas olha, sabe o que que eu acho? A gente, quando está querendo fazer bem aos outros, né? A gente acaba mesmo, de vez em quando, cometendo algumas dessas atitudes, isso é natural, né? Sim. Só tem que tomar cuidado para não ficar perturbando os outros. Isso aí é só o cuidado que a gente tem que tomar. Porque eu já tive muito paciente de dizer, Dolfo, minha família não quer mais que eu vá nos almoços de domingo. Porque Porque você eu fico comenta lá, chateando, né? Você julga, né? Julga. eu fico Não, chateando todo o meu mundo. marido, não quer ir comigo ao restaurante aquilo mais. Porque é aquelas pessoas que botam lá arroz, feijão, batata frita, não sei o quê, e ainda 3 pastelzinhos. E eu começo, olha lá, olha o que tá comendo, mas olha. E ele, calma, e eu, mas olha, não quer mais ir Ai, comigo, não. Regina. Eu tenho que Ó, mostrar o isso, almoço. pastelzinho não é comida de verdade. Não é comida de verdade. Ah, mas Não é. Regina, vem cá. Então, dentro do tema que a gente já falou de um monte de coisa, achei ótimo. É porque é a primeira vez que a gente conversa Ah, diretamente um com o outro. Como é que você ah, conceitua comida de verdade, Regi? ah. Como é que você Ele tá conceitua complicado. comida de verdade? Aquilo que reúne os macro e micronutrientes suficientes e que, de alguma maneira, se torna palatável, né? Não tem Entendi. muito, não tem muito. É porque E você basicamente sabe. o que vem da natureza, e eu acho que é da natureza louca. Claro, hoje em dia também o mundo está muito miscigenado, né? Então não tem aquela coisa de que diferentes etnias ou diferentes linhagens de humanos estariam mais adaptados a uma coisa ou outra, porque o mundo está misturado, né? As pessoas são, né? Ninguém mais fica no local onde nasceu e onde cresceu. Então eu fui criada com dieta mediterrânea e depois de morar no Brasil da proteína completa de arroz e feijão, né? Então, tudo isso, né? Mas se a gente tenta comer o que vem da natureza da maneira mais próxima ou de maneira menos processada possível, eu acho que a gente não erra muito, né? Pode Perfeito. ajustar as proporções, mas não vai errar muito, né? Mas Concordo, eu acho que concordo. tem que ser por aí, né? Vai na Cê- feira, eu fazia, é peixaria, é açougue, é sacolão, é feira, é hortifruti, e o mínimo, e no supermercado só produto de limpeza, porque realmente as coisas que tem são umas atrocidades, né? Aqueles corredores de biscoito, de refrigerante, tem muita mais variedade disso do que vegetais, por exemplo, e até de carnes, né? Não, carnes É ficam numa areazinha desesperador. restrita, bem no Sim. cantinho. Você parar para olhar Uhum. hoje em dia é assim, né? Então, Sim. com essa E metade das demonização. carnes agora são o quê? Hambúrguer do futuro. hum, Eu toquei num Regina, ponto sensível, toquei na como é que fibra as agora. pessoas olham isso e acham que isso é normal? Eu acho muito Pois é, complicado. eu Eu não me também. lembro qual de Sabe o que vocês eu foi que acho? Eu acho que publicou. não sei se as pessoas têm uma percepção de que está tudo errado e essa coisa do veganismo, então eles estão tentando de alguma maneira consertar, mas claro que o conceito também, a indústria abraçou esse conceito e tá fazendo carne com 18 ingredientes a 3 vezes o preço do filé mignon, né? É verdade. Não, a indústria abraçou para a indústria interessante, para a indústria é muito mais rentável produzir vegetal do que produzir animal. E, Sim. poxa, ela consegue ter uma plasticidade para aqueles materiais que ela não vai ter com os alimentos de origem animal. Então, Hum. amido você faz qualquer coisa. Amido você faz um tijolo, você faz uma tábua, você faz uma roupa, você faz uma comida, não, é não. Você Qualquer coisa. faz um instrumento musical, qualquer coisa você faz com amido. Você só tem que Qualquer conseguir coisa. polimerizar ele da forma correta, né? Polimerizar as Sim. frações dele da forma correta. Então,
A questão é, para a indústria, os amidos são fantásticos, né? São Sim, mais do que barato, é bom, fantásticos. barato. Bom, barato e está amplamente difundido, né? Então, assim, tem esse aspecto popular de ser algo inocente, né? Porque não tem Uhum. gordura, né? E Ah, isso tudo faz com que realmente a indústria tenha esse tesão nos amidos, não tem como não sim. ter, né? Lembrando, né, Regina, que a mãe da indústria farmacêutica é a indústria de alimentos. O pessoal tem que lembrar disso. Que eu vejo Sim. muitas vezes o pessoal falar mal da indústria farmacêutica, e eu tudo bem, eu concordo que tem suas falhas e tudo mais, mas eu falo, gente, a mãe é muito pior. A Aham. mãe é muito É, pior que a indústria de alimentos. muito. Porque a Sim. indústria de alimentos, Regina, eu falo sempre assim, ó, ela é tão escrota, mas tão escrota, que o pessoal nem percebe que ela é escrota. Sim, porque é aquela que se finge de boazinha e bota a embalagem verde e ecológico e sem colesterol e azeite de oliva sem colesterol. Óbvio, né, fofo? Não tem gordura animal. Pô, sabe? É até sacanagem, né, Hello? Regina? É até É, mas sacanagem. claro, e o colesterol é o vilão dos vilões de todos os séculos dos séculos, que, enfim, quase extinguiu a humanidade por causa do colesterol, né? Sobretudo depois de 1958, onde a hipótese do colesterol, que nunca foi provada, né? Que nunca. A gente embaçou praticamente o exercício de metade das especialidades médicas hoje em dia no malefício do colesterol, que tem como base uma hipótese que nunca foi provada. Né? E estamos E, aqui às voltas com colesterol e colesterol e colesterol. Isso em 1958, e foi o ano que eu oito. nasci. Eu era E pequenininha quando olha, o e olha doutor. que engraçado, Regina, e cujo estudo que embasou tudo foi fraudado, Foi e que fraudado. em 1971 isso tudo foi exposto e nada mudou. E nada mudou, porque aí as reputações, os impérios já estavam construídos, né? Então agora aguenta, agora continua comendo amido e continua com as estatinas, porque agora mal está feito, vai fazer o quê, né? É bem. Exatamente. É louco demais, Regina, isso é É bem louco. muito louco, né? Mas olha, Adolfo, eu já te empreendi aqui por quase 1 hora e meia, né? Ah, eu estou Mas tão feliz, Regina. Muito obrigado. a gente tem que marcar mais bate-papo desse, porque além do mais é muito divertido, né? Regi, vamos marcar outra, vamos pegar um tema também, e aí a gente convida o pessoal para estar aqui com a gente, porque olha, tá com a turma é sempre bom, mas olha, eu estou muito feliz de estar aqui com Sim, você, porque faltava estar aqui com você. Falta o Marcelão também, o Marcelão está me pois é. enrolando. Falei, bom, já que não me convida, eu vou convidar, né? Ah, puxa vida, eu fiquei muito lisonjeado e feliz, eu estou super feliz de estar aqui contigo, e já estou aqui Ai, disposto para a que gente bom. fazer outra, tá bom? Então, marcamos outra, que o pessoal agora. Eu tenho que jantar, o pessoal tem que jantar, né? Sim, vamos, Aquela proteína tá na básica, hora. vai ser proteína, vai ser proteína. Mas, assim, vamos marcar outro, então. E olha aí, Sim. brigadaço demais, obrigado demais, que foi Oh. muito bom. Eu que Acho que o povo agradeço, gostou foi bom bastante. demais. Estou muito feliz, viu? Agradeço, pessoal, agradeço, Regina, obrigado. Boa noite e bom jantar, bom apetite. Obrigada, querido. Boa noite. Tchau, tchau.